Bom dia, pessoal! Matéria da Folha. Em 3 décadas, indústria de extração multiplica por 6 participação no PIB. Resumo da matéria. Em 3 décadas, a indústria extrativa brasileira teve um crescimento expressivo, multiplicando por 6 sua participação no PIB, Produto Interno Bruto, saltando de 0,7% em 1995 para 4,2% em 2024, segundo dados do IBGE. Esse avanço foi impulsionado principalmente pela demanda externa por commodities, como minério de ferro e petróleo, além do desenvolvimento da exploração do pré-sal, que começou em 2008. Enquanto isso, a construção civil viu sua participação no PIB cair pela metade, de 7% para 3,6% no mesmo período, devido a baixos investimentos em infraestrutura, juros altos e crises no mercado imobiliário. A indústria de transformação, que inclui setores como alimentos, calçados e máquinas, também perdeu espaço, recuando de 16,8% para 14,4% do PIB. Esse declínio reflete desafios estruturais como o chamado custo Brasil, que engloba burocracia, tributação complexa e falta de infraestrutura, além da concorrência internacional. Já o segmento de eletricidade, gás e água manteve relativa estabilidade, passando de 2,4% para 2,6%. No geral, a indústria como um todo, incluindo extrativa, transformação, construção e utilities, reduziu sua participação no PIB de 27% em 1995 para 24,7% em 2024, enquanto o setor de serviços subiu de 67,2% para 68,8%. Esse fenômeno, conhecido como desindustrialização, não é exclusivo do Brasil, mas ocorreu aqui de forma prematura e acelerada, segundo especialistas. O país passou a se especializar em commodities e perdeu capacidade de agregar valor em cadeias produtivas mais complexas. Analistas apontam que a indústria extrativa deve continuar crescendo, beneficiada por tecnologia e demanda global, enquanto a transformação e a construção enfrentam obstáculos como juros altos e incertezas fiscais. O governo busca reverter essa tendência com planos de incentivo, mas a redução do custo Brasil e acordos comerciais, como entre Mercosul e União Europeia, são vistos como essenciais para recuperar a competitividade industrial. Em resumo, o Brasil vive uma reconfiguração econômica, com a indústria extrativa em ascensão e a transformação e construção em declínio, refletindo tanto oportunidades globais quanto desafios internos que precisam ser enfrentados para reequilibrar o desenvolvimento industrial do país. Matéria de O Globo. Cúpula consolida BRICS como veículo do poder da China. Resumo da matéria. A recente cúpula do BRICS, realizada no Rio de Janeiro, consolidou o bloco como um instrumento de projeção do poder geopolítico e econômico da China, segundo análise publicada pelo jornal O Globo. Com a expansão do grupo, que agora inclui Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Irã e Indonésia, a China fortaleceu sua influência interna e externa, aproveitando-se dos ressentimentos dos países membros contra a ordem liderada pelos Estados Unidos e o G7. O bloco ampliado representa agora 36% do PIB global, superando o G7, mas a maior parte desse peso econômico vem da própria China, que domina as decisões estratégicas.
A matéria destaca que a China, em meio a tensões com os Estados Unidos, utiliza o BRICS como plataforma para rivalizar com o Ocidente, promovendo iniciativas como a substituição do dólar em transações comerciais e o fortalecimento do novo Banco de Desenvolvimento NDB. O editorial critica a heterogeneidade do bloco, que inclui desde democracias como Brasil e Índia até regimes autoritários como Irã e Rússia, e questiona se a cooperação é genuína ou apenas uma fachada para interesses chineses. A Rússia, isolada após a invasão da Ucrânia, e a África do Sul, dependente economicamente da China, apoiaram a expansão, enquanto Brasil e Índia resistiram, temendo a perda de relevância. O texto também aborda a contradição na posição brasileira. Enquanto o presidente Lula defende o BRICS como um espaço de multipolaridade, evitando críticas diretas à Rússia e à China, o Brasil busca manter relações com Estados Unidos e União Europeia, o que exige um malabarismo diplomático. A menção de Lula à guerra na Ucrânia durante a cúpula, por exemplo, desagradou Pequim e Moscou, mas foi cuidadosamente formulada para não romper com os aliados. Por fim, o editorial argumenta que, se o BRICS falar com uma só voz, será a voz da China, não a do Sul global. Apesar de discursos sobre inclusão e soberania, a realidade é que o bloco reflete a disputa por hegemonias, com a China usando sua influência para moldar uma ordem internacional alternativa, enquanto países como Brasil e Índia tentam equilibrar sua autonomia sem se submeter totalmente a Pequim. Matéria do Estadão: país celebra safra recorde, mas não tem onde guardar produção. Resumo da matéria: o Brasil está colhendo uma safra recorde de grãos, impulsionada por condições climáticas favoráveis e aumento da produtividade, mas enfrenta um desafio crítico: a falta de infraestrutura adequada para armazenar toda essa produção. Enquanto os números apontam para um novo marco na agricultura nacional, com previsões de superar 300 milhões de toneladas nesta temporada, os silos e armazéns disponíveis no país estão operando no limite, gerando preocupações sobre desperdício e perdas pós-colheita. A situação é especialmente grave em regiões como o Centro-Oeste, principal produtor de soja e milho, onde a capacidade de armazenagem está defasada em relação ao volume colhido. Dados da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, indicam que o déficit de armazéns já ultrapassa 60 milhões de toneladas, obrigando produtores a estocar grãos a céu aberto, ou até mesmo no chão de fazendas, expondo a produção a pragas, umidade e deterioração. Esse cenário contrasta com o potencial econômico da safra, que deverá injetar bilhões de reais na economia, especialmente com a demanda chinesa aquecida e os preços internacionais em alta. A falta de investimentos em logística e armazenagem não é nova, mas se agravou com o crescimento acelerado da produção agrícola nos últimos anos. Enquanto países como os Estados Unidos possuem capacidade para estocar até 120% de sua safra, o Brasil mal consegue armazenar 70%, um gargalo que compromete a qualidade dos grãos e eleva os custos para os produtores que precisam vender rapidamente para evitar prejuízos. Tecnologias como silos metálicos e sistemas de refrigeração, usados para preservar grãos em baixas temperaturas, ainda são subutilizadas, apesar de seu potencial para reduzir perdas, que chegam a 10% em algumas regiões.
o governo federal anunciou medidas para ampliar a rede de armazéns, incluindo linhas de crédito do Plano Safra, mas especialistas criticam a lentidão na implementação. Enquanto isso, alternativas emergem no setor privado, como a construção de unidades compartilhadas por cooperativas e o uso de armazéns digitais, que permitem negociar grãos ainda no campo. Contudo, soluções de longo prazo exigem investimentos maciços em infraestrutura, como ferrovias para escoamento e modernização de portos, além da adoção em larga escala de técnicas como a atmosfera controlada, que usa nitrogênio para preservar grãos, e secagem eficiente já testadas em projetos piloto. Em resumo, o Brasil colhe os frutos de sua eficiência agrícola, mas riscos como o desperdício e a dependência de mercados externos para escoar a produção revelam a urgência de resolver o dilema do armazenamento. Sem avanços nessa área, o país continuará a celebrar safras recordes com um pé atrás, diante da contradição entre abundância no campo e incapacidade de preservá-la. Amanhã estaremos aqui com novas notícias para vocês. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Até amanhã!